Você já sentiu que precisa de motivação para começar alguma coisa na vida? Só que essa motivação ela nunca vem? A motivação é o maior mito da procrastinação. Eu sou Edgar Sales. Nessa aula, nesse vídeo, você vai compreender o porquê que a motivação ela é o maior mito da procrastinação. São como dois lados da mesma moeda. Da mesma forma que a procrastinação faz você ficar paralisado, patinando, sem sair do lugar, postergando as recompensas que você poderia ter na tua vida, a motivação, ela é como alguém precoce. Pega, por exemplo, um corredor. Um corredor, quando ele começa uma corrida, se for uma corrida de longo prazo, se for uma corrida de longa distância, se esse corredor, ele, por conta da motivação, da euforia que ele tá na hora da largada, por exemplo, se ele ali, por conta da motivação, sair muito acelerado, ele não vai chegar tão bem quanto ele poderia no final da corrida. É isso que a motivação faz com você e é sobre isso que se trata essa aula, esse vídeo. Você vai entender por que que a motivação, ela, no final das contas, mais atrapalha do que ajuda quem precisa tratar a procrastinação. E eu vou te dar aqui 5 passos para você poder deixar de ser um procrastinador, deixar de ser uma pessoa que vive, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que vive dependendo da motivação. Então, vamos para a tela para a gente poder compreender um pouco mais, porque tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você neste momento. Bom, primeiro eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero te falar o que ninguém te fala sobre a motivação. Existem muitas coisas que as pessoas não falam sobre a motivação e outras coisas que as pessoas falam da motivação. Primeiro eu quero te mostrar o que as pessoas falam da motivação. Eu vou ler aqui numa anotação minha. O que é a motivação? A motivação ela é o impulso que leva a pessoa a agir para alcançar os seus objetivos. Sejam esses objetivos pessoais ou profissionais. E aí existem dois tipos de motivação, né? Se você der um Google, você vai achar, porque eu estou no Google fazendo isso daqui. Existe a motivação intrínseca, aquela motivação interna, que é você superar as tuas barreiras, os teus desafios. E existe uma motivação extrínseca, é aquela que vem de fora. São quando pessoas apoiam você, são quando pessoas vêm com palavras de encorajamento e você se sente motivado. Pô, é muito legal isso, é bacana e em certo ponto é até bom. Porém, o problema é quando você se torna dependente desse tipo de motivação. Uma pessoa que depende da motivação para fazer algo, eu vou ser muito sincero, ela está fadada ao fracasso. Porque não será na maioria dos dias que nós estaremos motivados. Olha para a tua vida. Olha nos últimos. Eu não vou nem falar nos últimos 30 dias, eu vou falar, olha nos últimos 7 dias, uma semana. Dentro de uma janela de uma semana. Quantos dias foram que você esteve motivado para realizar os teus objetivos? Eu posso te falar que não foi a maioria dos dias que você estava motivado. E eu não estou dizendo que você não fez o que deveria ter feito. Eu estou dizendo que simplesmente depender da motivação, ela vai ferrar a tua vida. Então o que ninguém fala sobre a motivação é justamente esses pontos que eu estou citando com você aqui. Pô, a pessoa, a motivação ela é fogo de palha. Isso ninguém fala sobre a motivação. A motivação faz você ser precoce em muitas coisas. A motivação faz você tomar algumas decisões erradas quando não deveriam ser tomadas. Simplesmente por conta da emoção que carrega junto com ela. A motivação ela faz você começar com toda a força. E da mesma forma que você começa com toda a força, você desiste com uma força ainda maior. O principal mito, né, que eu escrevi aqui, quando eu estou motivado, ninguém me segura. Cara, eu já falei isso que eu tô te falando. Quando eu estou motivado, cara, aí ninguém me segura. Aí o cara fala assim, o cara se acha o Hulk, a Mulher Maravilha, e ele vai fazer, vai acontecer. Simplesmente porque ele está motivado. Na verdade, ele está muito mais emocionado. Porque motivado é a pessoa que tem motivo para fazer algo. A motivação é o motivo para entrar em ação. Então, quando você tem um motivo para entrar em ação, você pode dizer assim, fala assim, poxa, eu estou motivado, eu tenho um motivo para a ação. Quando você tem um motivo para a ação, você não depende mais da motivação, no sentido de eu preciso estar num estado emocional de euforia para poder fazer alguma coisa. Você simplesmente levanta e faz o que tem que ser feito. E no dia seguinte você levanta e você faz o que tem que ser feito. Então, o que a maior parte das pessoas acreditam é que elas precisam da motivação para agir, quando na verdade elas apenas precisam dar o primeiro passo para descolar aquilo que ela quer. Então, olha o que as pessoas dizem. Ah, quando eu estiver mais animado, eu começo. Porque ela está dependente de um estado emocional. Quem espera motivação para fazer algo está dependente de um estado emocional de ânimo,
de estar feliz, de estar com picos de alegria. Aí a pessoa diz que precisa esperar o momento certo, ou quando eu tiver mais energia, aí eu faço. Aí a pessoa sempre esperando o cenário ideal, o momento certo. E aqui a verdade que existe é essa: a motivação ela nunca vai vir antes da ação. Entenda o seguinte: a motivação nunca vem antes da ação. O que vem antes da ação talvez sejam estados emocionais que te deixam numa propensão de você agir. Agora, se você começar a agir de fato, se você começar a se mover em direção aos seus objetivos, eu duvido que você não vai ficar motivado para continuar. Porque eu gosto muito de uma frase que era um comercial antigo, quando eu era pequeno, que dizia assim: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Aí uma vez eu ouvi outra frase assim: o passarinho canta porque está feliz ou ele está feliz porque ele canta? O que eu estou querendo dizer para você com essas duas frases que me surgiram na mente agora é o seguinte: você está motivado porque entra em ação ou você entra em ação porque está motivado? O que eu quero que você entenda é que pouco importa se você vai estar motivado ou não, você tem que entender que você não pode ser um dependente da motivação, senão você vai ser sempre uma pessoa que depende de uma muleta. E uma pessoa que depende de uma muleta, ela está com algum tipo de problema. Ela não consegue andar por si só, ela não consegue andar com as próprias pernas e ela sempre vai ficar precisando de ajuda. Então, não caia nessa conversinha de que você precisa de motivação, porque a motivação real, a motivação concreta, aquela motivação que perdura, ela nunca virá antes da ação. Você não precisa esperar se sentir motivado para fazer algo da sua vida, para você aprender algo novo, para você correr atrás dos seus objetivos, para você cuidar do futuro da sua família, das pessoas que você mais gosta, que você mais ama. Agora, entenda que a motivação ela é um efeito colateral da ação. Ela não é o gatilho para começar. Se você esperar como a motivação se torne um gatilho para você começar, você está esperando um tipo de emoção que depende de um acontecimento externo para fazer com que você se mova. Não é desse jeito que funciona. A motivação verdadeira, aquilo que faz você começar e não parar, ela é um efeito colateral da ação. Para você entrar em ação, você precisa dar o primeiro passo. Para você dar o primeiro passo, você não precisa necessariamente estar com vontade. Na real, a gente não vai ter tanta vontade assim de fazer as coisas. Não é todo dia que eu estou com vontade de abrir essa câmera e fazer um vídeo. Só que mesmo assim eu vou lá e abro e faço. Você no seu trabalho. Eu sei que não serão todos os dias que você estará motivado para ir lá e fazer aquilo que você tem que fazer. Mas na hora que você dá o primeiro passo e se propõe a fazer o que tem que ser feito, aí sabe o que acontece? A motivação, ela aparece e você dá continuidade. Então não dependa da motivação. Estou falando tudo isso só para você poder resumir tudo isso numa única frase. Se você depender da motivação, você vai estar ferrado em pouquíssimo tempo. E quando você entra em ação, quando você começa a se mover, o teu cérebro ele entra num estado. A psicologia tem um cara que chama. Tem um livro que se chama Flow. Eu não vou saber falar o nome desse autor, porque é um nome muito complicado. Mihaly. Mihaly, um negócio assim. E ele fala que quando você entra em ação, e você se concentra e você se conecta com aquilo que você está fazendo, o teu cérebro ele te coloca num estado de movimento que dificilmente você para. Você entra num estado de flow, ok? Então, agora, o que é que você precisa fazer para você... Quais são os passos que você deveria dar para você nunca mais passar por esse processo de falar assim, putz, hoje eu estou motivado, eu faço, e quando eu não estou motivado, eu não faço. Eu sei que tem muita gente que vive esses dois contrapontos. Pô, eu estou motivado, o cara vai lá e faz o máximo que ele puder. Ele faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. No quarto dia ele não tem mais motivação, ele joga, ele desiste. É igual a galera que fala assim, nossa, segunda-feira eu começo. Sabe o povo que agora chega, quando está próximo de uma virada de mês, ele fala assim, o mês que vem eu começo. Ou quando está próximo de uma virada de ano, o cara vira e fala assim, né? O povo que está próximo de uma virada de ano fala assim, agora já está acabando o ano, a hora que virar o ano, pá, aí eu vou começar com força. Você vê que o diálogo dessa pessoa, o que ela fala, está denunciando o comportamento dela. Porque uma pessoa que depende da motivação, ela nunca vai começar hoje. Ela sempre vai deixar ou para o primeiro dia da semana, ou para o primeiro dia do mês, ou para o primeiro dia do ano. Mas ela nunca vai começar as coisas, por exemplo, perto do final da semana, ou perto do final de um mês. Porque ele não se sente motivado para fazer aquilo. Porque, na verdade, ele não tem motivo. Se ele não tem motivo, é talvez porque ele não tenha claro qual é o objetivo que ele quer conquistar na vida, Katsu. É isso. Bom, agora, quais são os passos que você precisa dar
para nunca mais ser uma pessoa dependente da motivação. Vamos voltar aqui para a tela. Bom, primeiro, você precisa entender e compreender que, de fato, a motivação ela é um mito. Tá? Por que ela é um mito? Porque você não pode depender dela. Senão você vai passar anos esperando para começar, meses esperando para começar, dias esperando para começar, porque na hora que eu estiver motivado eu começo. Então, ao invés de você esperar pela motivação, crie um compromisso com você mesmo inegociável e entre em ação agora, imediato. Haja sem vontade. Quando você entra em ação sem vontade, naturalmente a vontade de continuar agindo ela vai surgir. Faça as coisas sem vontade. Ah, Edgar, mas eu não quero ir para academia, eu não estou motivado hoje. Aí, e daí? Vai lá e faz. Ah, mas eu tenho que ler aquele livro, eu não quero, eu não estou motivado para começar a ler um livro. Vai lá e lê. Pô, no final das contas, é o quê? Ser um homem ou uma mulher ou qualquer coisa, um saco de batata, uma banana? Um bananão, uma bananona? Que não faz o que tem que ser feito? Aí ficar assim, ah, quando tiver motivado. Que quando tiver motivado, pô? Encara a vida e vai. É assim que você resolve os problemas que você precisa resolver. Encara a vida e vai, não espere a motivação. Enquanto você esperar a motivação, ela vai literalmente ferrar com a tua vida. Ponto número 2, reduza as barreiras de entrada. Reduzir as barreiras de entrada está relacionado com você começar, ao invés de ficar pensando naquele objetivo grandioso, pensa naquilo que é pequeno, que você pode fazer agora. Pensa só no dia de hoje. Não pensa no tempo acumulado de daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui 30 dias. Não, pensa no hoje, é só hoje. Começa com o pequeno. Pega algo que seja difícil e faceta ele, fraciona ele para coisas pequenas. Coisas que se você começar, você vai fazer em 5 minutos, em 10 minutos. Aí você reduz a barreira de entrada. Quer ver um exemplo simples para a redução de barreira de entrada? Pega assim, vamos dizer que você fala assim, pô, vou começar a ler um livro, por exemplo. E você está procrastinando isso, e quando você está motivado, você começa a ler, aí no dia que você está motivado, você vai lá e lê 1 hora de leitura, você lê 30, 40 páginas numa hora. Só que no dia seguinte você não está mais motivado, no dia seguinte você lê 10, aí no terceiro dia você não lê nada. Então, ao invés de você fazer isso, pô, começa a ler 5 minutos todos os dias. Lê 10 minutos todos os dias. Só estou te dando um exemplo para você entender. Como é que você pode diminuir essa barreira, esse esforço inicial? Você reduz a barreira de entrada. Passo número 3, utilize o ano de 12 semanas. Você vai ver eu falando isso em diversos lugares, em diversos vídeos. Eu sou um defensor ferrenho que você precisa entrar dentro de um programa de ano de 12 semanas. Uma janela de tempo onde você empenha todo o seu esforço, onde você não depende de motivação, onde você aprende a se tornar disciplinado para você realizar mais em menos tempo. Existem centenas e milhares de pessoas que estão voando na sua frente porque elas decidiram, falar assim, vou pegar um objetivo de 1 ano e vou conquistar isso dentro de 12 semanas. Aí a pessoa vai lá, se torna uma pessoa ultra focada, porque tem metodologia para fazer isso, e ela entra num ritmo tão grande, porque a hora que ela aprende, ninguém tira mais esse conhecimento dela. E aí você vê essa pessoa de ano em ano conquistando, rampando, atropelando um monte de gente, um monte de situação, sendo promovida, porque ela tem estratégia para aquilo. Porque ela está pautada, baseada dentro de um ano de 12 semanas. Porque um ano de 12 semanas cria urgência. Ela faz com que prazos curtos façam com que nós entremos em ação de forma mais rápida. É sem pensar para agir. A gente tem que pensar no planejamento. Agora, para entrar em ação, agora que eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que parar de pensar e simplesmente fazer. Quem pensa muito na hora da ação não entra em ação. Então, nesse momento, eu sei o que eu tenho que fazer? Eu sei. Então, para de pensar e faz. Ah, mas para de pensar e faz. Ah, para de pensar e faz. Ah, mas para de pensar e faz. Escreve aí, para de pensar e faz. Mesmo que você entre em ação, meio que atropelando tudo, sair fazendo, mesmo que você não esteja, não tenha o melhor planejamento possível, é melhor você ter um planejamento ruim e fazer muito do que você ter o melhor planejamento e não fazer nada. Então, o ano de 12 semanas, ele faz isso por você. Depois, passo 4, crie um ciclo de ação. Ação gera motivação e motivação gera mais ação. E aí você tem um ciclo. Você entra em ação, se torna motivado, e aí você tem mais ação e você cria o ciclo. O ciclo da motivação, vai. Tirei agora da cabeça, porque a hora que você pega a ação gera motivação. Na verdade, a ação gera motivo para você continuar agindo. Ação, motivação, ação, motivação, ação, motivação. Não tem segredo. Porque vira hábito. Entrar em ação constantemente vira hábito.
Você fazer o que tem que ser feito todos os dias é um hábito. Entrar em ação, se mover sem vontade é um hábito. Porque o teu cérebro, ele aprende isso. O nosso cérebro, ele aprende igual um cachorro aprende. O processo de aprendizado é o mesmo. Então você precisa se colocar em movimento de forma constante. E eu sei que quando a gente entra em movimento, é óbvio que existem vários fatores que vão impedir com que a gente se mova. Eu não vou nem falar que existem coisas que vão impedir com que a gente atinja os nossos objetivos. Eu estou falando que existem fatores que impedem com que a gente apenas entre em ação. A procrastinação é uma delas. A motivação pode te ajudar? Pode. Não estou falando que não vai ajudar, não. Eu só estou falando que você não pode depender dela, beleza? Você não pode depender da motivação para entrar em ação. Agora, o que você precisa fazer é mudar a tua mentalidade. Você precisa de ter uma série de ferramentas nas mãos. Você precisa dominar como é que você faz para equilibrar a balança no teu cérebro entre autossabotagem e como é que você vai pensar para neutralizar essa autossabotagem, porque isso são coisas que todos nós passamos no dia a dia com dificuldade. Manja, como se tivessem duas vozes falando, sabe a voz do anjinho, a voz do diabinho? Eu vou usar essa analogia porque tem um monte de vídeo que já falou sobre isso, todo mundo entende isso facilmente. Você tem sempre um anjinho falando na tua cabeça assim, vai, faz isso, é isso que você tem que fazer, vai por esse caminho. Aí você tem um outro diabinho aqui falando assim, não, deixa isso para depois, não faz não, deixa para lá. Pensa só em você e não pensa nos outros. Enfim, a gente sempre tem esse conflito, né, essa dualidade dentro da nossa mente, onde a gente entra em guerra conosco mesmo. E a nossa mente é o maior campo de batalha. Se você precisar de ajuda para neutralizar o teu processo de autossabotagem, de orientação para isso, eu tenho o meu programa Os Mestres da Produtividade. O link está aqui na descrição desse vídeo. Lá dentro do Mestres da Produtividade, você encontra um ambiente seguro, você encontra todo um processo, todo um método, um passo a passo para você parar de autossabotar, neutralizar esse processo de autossabotagem, para você desenvolver tua mentalidade, construir todos os fundamentos em relação à forma de pensar das pessoas que mais têm sucesso por esse mundo afora. Você também tem um outro programa completo dentro do Mestres da Produtividade, né? Um programa com 3 passos. A fase 1 é você elimina a autossabotagem. A fase 2 é a caixa de ferramentas para você poder se tornar uma pessoa mais produtiva, né? Ele chama Passos de Campeão. E a fase 3 é o hiperfoco, né? É para você entrar em produtividade extrema e fazer a implementação do ano de 12 semanas. Além disso, você tem aulas quinzenais comigo ao vivo, sempre à noite, 8h30 da noite, a cada 15 dias, onde a gente se conecta ao vivo em grupo. E ali nesse grupo a gente tem sempre um hot seat, alguém que traz alguma dificuldade, alguma demanda, sempre tem conteúdo novo. Então, se você quiser fazer parte do Mestres da Produtividade, link está aqui na descrição. Bom, mas você precisa, vamos para o próximo passo, que é o passo número 5. Passo número 4, crie um ciclo de ação. Já falei disso, só vou retomar. Para você, a ação gera motivação e a motivação faz com que você haja de forma mais massiva. De forma mais massiva? Não ficou bom. Haja de forma massiva. E quinto, elimine distrações e os bloqueios mentais. Elimine as distrações, está relacionado com aquilo que te distraia. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo e meu celular está aqui do meu lado. O celular, para mim, é um motivo de distração. Então, ele está aqui do meu lado porque ele está carregando. Porém, dependendo da atividade que eu vou fazer, eu vou ler, por exemplo, vou estudar, vou gerar conteúdo. Eu não posso estar com o meu celular perto, porque ele me distrai. E eu, sabendo disso, o que eu faço? Eu deixo ele longe de mim. Então, quando eu estou no momento onde eu estou estudando, lendo um livro, compilando, construindo, escrevendo, eu deixo o celular em um outro ambiente. Isso é a forma que eu encontrei para eu eliminar as distrações. Outra coisa que eu faço, quando eu estou trabalhando na minha casa, eu aviso a minha família, as minhas filhas ou quem estiver em casa. Eu vou entrar numa janela de tempo aonde eu preciso me concentrar. Não quero que ninguém me interrompa. Ponto final, fecha a porta, tranco ela. Boto um fone de ouvido, exatamente esse fone de ouvido aqui, ó. Boto esse fone de ouvido, desligo o ruído dele e no final das contas ninguém consegue ter acesso a mim porque isso aqui bloqueia todo o sinal. Eu boto uma música no fundo porque é uma forma que eu tenho de conseguir neutralizar tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor para que eu me concentre ainda mais. E você precisa trabalhar os seus bloqueios mentais, porque o ambiente ele molda as nossas decisões. O ambiente determina o nosso sucesso. Então, as coisas precisam estar organizadas? Sim. É importante as pessoas com quem você se conecta? Sim. Não é o tema desse vídeo. Pode ser o tema para outro vídeo. Como que o ambiente, como que as nossas relações interpessoais afetam, sim, na nossa forma de pensar e também afetam em como a gente busca mais realizações. Se vocês quiserem um vídeo como esse, deixa aqui nos comentários para eu poder entender o que é que vocês estão buscando. Tá? Então,
Torne todo o começo fácil. Quer acelerar? Torne o começo fácil. A minha dica principal para esse vídeo é: torne o começo das coisas fáceis. É, não comece pelo mais difícil, apesar de que em diversos vídeos você vai ouvir eu falar assim: comece pelo difícil. Você precisa começar um grupo de tarefas no seu dia a dia, principalmente no trabalho, pelas tarefas mais difíceis. Só que mesmo uma tarefa difícil, se você fatiar ela em pequenas tarefas, elas vão ficar fáceis. É disso que eu estou falando. Você precisa tornar todos os começos fáceis, mesmo que a tarefa seja difícil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido. Eu quero que você coloque tudo isso em prática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.